Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima terça-feira a todos. Hoje é dia 16 de janeiro de 2024, nosso devocional diário está no capítulo 12 de Marcos. Nós vamos ver aqui Jesus sendo confrontado aqui por sacerdotes, saduceus, por doutores da lei, e tudo por quê? Porque Jesus ele traz uma parábola que incrivelmente aqueles homens conseguiram entender. Fala de um dono de uma vinha que tinha uma vinha, e aquele homem ele vai ali e arrenda aquela vinha aos agricultores e sai em viagem. No devido tempo, diz o versículo 2, envia um servo para que recebesse o fruto daquela vinha. Mas todos os servos que eram enviados, eles matavam. Eles não pagavam o que deviam, eles não faziam o que deviam, iam matando um a um, e mandou muitos servos ali, mas eles não pagavam aquilo que era devido. Por fim, diz a parábola no versículo 6 que restava-lhe ainda um, o seu próprio filho, o filho amado. Então, por último, enviou e aí eles dizendo: a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores, diz o versículo 7, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Jesus claramente está falando aqui sobre o seu reino, sobre ali ter deixado Israel como o detentor, como o guardião da palavra de Deus, e de tempos em tempos aquele povo era confrontado pelos profetas. Muitos profetas vieram para confrontar o povo, mas eles não ouviam, continuavam ali se prostituindo, continuavam sem entender. Por fim, vem o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, e eles realmente matam a ele, e aqueles homens ali entenderam que essa parábola dizia alguma coisa contra eles, diz o versículo número 12, perceberam que haviam proferido aquela parábola contra eles, e agora eles vão à carga contra Jesus. Primeiro eles vão falar com Jesus ali acerca dos tributos. Vêm os fariseus, os herodianos, e confrontam ao Senhor perguntando se é lícito, é correto pagar tributo a César ou não, devemos ou não devemos pagar, diz o versículo 14. Jesus percebe a hipocrisia deles, claro, e ele pede um denário, era uma moeda daquela época, e pergunta: qual a inscrição, qual a imagem que está aí? Eles responderam: de César. Então Jesus diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqueles homens ali ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Ele não precisou responder ali objetivamente a eles, apesar de ser bem objetivo no que estava dizendo, e aqueles homens saem de cabeça baixa admirados ali. Depois vem os saduceus. Os saduceus eram uma classe de sacerdotes muito rica e que não cria em ressurreição nem em anjos, e eles propõem para Jesus ali dentro da lei de Moisés, dizendo que Moisés tinha deixado a lei do levirato, aonde se uma mulher se casasse com um homem e não tivesse filhos, o primeiro filho, ela deveria, na verdade, se casar com o seu irmão para dar filhos, e esses filhos seriam daquele que morreu. E aí eles vão propor para Jesus que ela se casa com um homem, mas esse homem morre sem deixar descendência. Versículo 21, o segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência, pois depois de todos a mulher também morreu. E aí a pergunta: na ressurreição, de qual delas será essa esposa? De quem ela será esposa? Pois os 7 tiveram ela como esposa na terra. Nós vamos ver que mesmo sem crer naquilo, eles queriam pegar Jesus numa falha, e Jesus ele vai responder àqueles homens: vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, porque os mortos eles não se casam nem se dão em casamento. E quanto à questão dos mortos, para deixar bem claro que ele cria na ressurreição, eles criam na palavra, e quando Deus aparece na sarça a Moisés, o que Deus diz para Moisés? Versículo 26, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Aqueles homens estavam errados, porque a ressurreição é uma verdade. Outro ali, doutor da lei, vem confrontar Jesus acerca dos mandamentos, perguntando a Jesus qual é o principal mandamento, e Jesus diz: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 29, e complementa no versículo 30: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. O escriba fica maravilhado
ali complementa o que Jesus diz, tanto que Jesus o elogia e ali, depois de Jesus elogiar aquele homem, ninguém mais ousava interrogá-lo. Aí o próprio Jesus vai começar a confrontar aqueles homens ali dentro daquilo que eles falavam para o povo. Ele vai falar: como dizem que eu sou filho de Davi, se o próprio Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés, diz o versículo 36. E aí o próprio Jesus diz: se o próprio Davi chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer aquilo que Jesus dizia, e aqueles homens ficavam cada vez mais furiosos. Jesus dá uma crítica aberta a eles aqui do versículo 38 ao 40, e Jesus continuava a ensinar dizendo: cuidado com os escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. E para terminar, Jesus critica aqueles homens também que davam grandes ofertas ali diante daquele templo, e Jesus estava vendo aqueles ricos dando dinheiro, e viu uma pobre viúva que ali dá apenas 2 moedas, e aí Jesus diz: esta viúva, versículo 43, deu mais do que todos colocaram de oferta no cofre. Por quê? Porque todos deram do que lhes sobrava. Eles eram ricos e não davam tudo o que tinham, apenas o que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vemos aqui Jesus instituindo um princípio para nós: que nós demos o melhor, que nós não demos sobras, nem para ofertar, nem para ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus seja, acima de todas as coisas, o maior para os nossos corações e em nossas vidas, e que nós possamos voltar-nos a Ele de todo o nosso coração. Que Deus abençoe esse dia e a paz do Senhor.